Olá, queridos, tudo bem? Esse é o nosso primeiro assunto de história do nosso terceiro bimestre e nós vamos estudar um pouquinho sobre os primeiros povos na América. Muito antes de o continente americano ser como nós o conhecemos, diferentes povos nativos viviam aqui. Foi somente em 1992 que os primeiros europeus chegaram a estas terras liderados por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um navegante nascido em Gênova. Ele chegou à América em 12 de outubro de 1492. A primeira ilha da América Central onde a esquadra de Colombo aportou foi Guanahani, nome dado pelos habitantes locais, aos quais os espanhóis chamaram de índios, pois acreditavam ter chegado às Índias, ou seja, à China, Japão ou Indonésia, no dizer dos europeus daquela época. A viagem de Colombo tinha o objetivo de encontrar riquezas, como o ouro e a prata, para o reino da Espanha. Por isso, grandes navegações saíram da Europa rumo ao Oriente. Ao longo do século XV, o Reino de Portugal também enviava navegantes rumo às Índias, com esse mesmo objetivo, porém, por rotas diferentes. Só que ao chegar em Bahamas, Colombo, em nome do Reino Espanhol, tomou posse da ilha encontrada e a batizou com o nome de San Salvador. Voltou para a Espanha em janeiro de 1493, mas retornaria outras 3 vezes às ilhas daquele arquipélago, com o intuito de encontrar o ouro que acreditava existir nas ricas terras dos mongóis, como descrito por Marco Polo em suas viagens ao Oriente. Colombo morreu em 1506 desprestigiado, pois não havia encontrado as riquezas prometidas ao rei espanhol. As navegações que começaram a acontecer na Europa, com o objetivo de conhecer e explorar diferentes lugares, ampliaram a compreensão que se tinha do tamanho do mundo e de como ele era. Então, esses mapas que a gente observa aqui agora, esse, por exemplo, é um mapa mundi criado por Henricus Martellus em 1489. E esse outro é uma cosmografia universal criada em 1507. É outro mapa mundo esboçado pelo cartógrafo Martin Waldseemüller. Então, esses mapas foram feitos por cartógrafos europeus entre os anos de 1489 a 1507. Ao chegarem à América, os europeus viram que o continente já era habitado. Eles também se surpreenderam com o jeito diferente de ser e de viver dos povos daqui. Por que essas diferenças? De onde vinham essa gente? Eram povos originários dessa terra? Nós não sabemos, a data exata que a América começou a ser povoada e nem como isso aconteceu. A teoria mais aceita atualmente pelos pesquisadores é que grupos humanos teriam migrado pelo Estreito de Bering numa época muito distante. Na ocasião, as águas do mar recuaram e enormes geleiras se formaram, tornando possível atravessar de um continente para o outro a pé. Observe só esse mapa. Esses grupos, vindos de diferentes regiões da Ásia, foram se espalhando e ocupando as diversas regiões da América. Com o passar do tempo, eles aprofundaram as diferenças nos seus modos de viver. Dentre os inúmeros povos que habitaram o continente, destacaram 3 deles, que foram os maias, os astecas e os incas, que se fixaram na região da América do Norte e também na América Central e na América do Sul, onde hoje se encontram os seguintes países: México, Guatemala, Honduras, Peru, Bolívia e Chile. Foram nessas regiões onde os inúmeros povos começaram a habitar. Se observarmos o mapa atual
e compará-lo com os mapas que os cartógrafos europeus fizeram em 1489 e 1507, nós vamos observar algumas semelhanças e diferenças. Por exemplo, os continentes representados no mundo de Henricus Martellus em 1489 foram os continentes da Europa, Ásia e África. Mas apenas esses 3 continentes que ele mais representou. E no planisfério de Waldesmiller, lá ele colocou, já quase todos os continentes. Ele colocou Europa, Ásia, África e América. Henricus, ele não representou a América nem a Oceania. E já Waldesmiller, ele não representou a Oceania. Henricus, o continente que mais parece com o mapa atual é a Europa. Já Waldesmiller, no mapa dele, no planisfério, os continentes da Europa e da África estão bem parecidos com o mapa atual. A Ásia e a África estão representados no mapa de Henricus, mas eles estão bem diferentes do desenho atual. E a Ásia e a América, no planisfério, eles estão representados, mas estão bem diferentes, Se a gente observar direitinho, a gente percebe essas diferenças nos desenhos que eles fizeram naquela época para o desenho que nós utilizamos ultimamente. O milho, ele era o principal produto agrícola dos maias. Após a conquista da América, o milho passou a ser cultivado em outros continentes e hoje é grandemente utilizado no mundo todo. Então, você irá fazer uma pesquisa sobre a importância do milho na atualidade em nossa cultura ocidental e vai copiar no seu caderno de história. Você vai fazer a pesquisa, escrever no seu caderno e enviar para a prova pelo sistema, tá bom? Então, as nossas atividades são bem pouquinhas. Essa pesquisa e você vai responder a questão da página 66. Até a nossa próxima aula. Um beijão, fique com Deus.